depois dessa apresentação. É sua. Tão linda. É sua. Obrigada. E a gente já volta desse VT emocionados, né? Porque o pouquinho que a gente viu de Dona Rosinha promete encantar uma história real esse filme que vai estrear. É uma história real que veio do Marcelo Gomes, que é a história da avó dele, que contava para ele lá de Cerqueira César e que depois de muitos anos ele resolveu transformar em filme uma realidade que infelizmente a gente vive assim de uma forma muito velada, né? Que é o abandono de idosos. Então é sensacional e poder ter a dona Laura Cardoso fazendo o filme. Para mim foi um grande presente poder contracenar com ela, trazer esse filme com essa delicadeza da Cacá, que é a nossa diretora, de um tema tão difícil de ser dito, né? E de uma forma tão cheia de amor e delicada. Falar de um assunto tão sério. Eu estou muito feliz com esse filme, muito feliz, que estreia agora dia 12. Tá chegando. Sem dúvida, Tá uma chegando. grande honra, né? Trabalhar com Laura Cardoso, né? Nossa. Ela nos Uma assiste, mulher viu, maravilhosa, Bianca? sim. De vez em quando manda mensagem aqui, fala que está nos assistindo. É a musa deste programa. É musa grande do Brasil, prestígio, né? A gente tem uma profunda admiração por ela, como diz o Ti, máximo respeito, Máximo né? respeito. Agora, como a Pan disse, é um filme que com certeza vai emocionar todos, que vai levar a gente para muitos lugares, né? De muitas histórias, de repente parecidas. Provavelmente eu vou chorar do começo ao fim do filme. Pois é. Né? Porque é um assunto realmente muito delicado. Como é que você se preparou para esse personagem? Não, inclusive eu faço, eu envelheço no filme, né? Então tô toda uma preparação de envelhecimento, que eu nunca tinha passado por isso, que foi muito interessante. Eu acho que quando a gente fala assim, nós vamos envelhecer, você vê uma ruguinha ou outra, mas quando você se vê mesmo mais velha, fala, caramba. Deve ser demais. Vai acontecer, se Deus quiser, né? Vai, com certeza, se Deus quiser. Não, E mas como é que foi eu a gostei de me ver preparação? velhinha. Fala um pouquinho da sua personagem pra gente. Ela é uma pessoa assim, muito humilde, muito simples, acabou de perder o marido e então está se reestruturando nessa vida com uma criança pequena, né? E aí, de repente, aparece essa mulher, que a gente não sabe o que aconteceu, foi deixada num ponto de ônibus, eu vou falar porque todo mundo vai assistir mesmo o filme. Então, ela foi deixada nesse ponto de ônibus pela filha que falou, já volto. Minha nossa, é essa Deixou com mala história. e tudo, Com mala né? e tudo. E aí, eu saio para levar a filha na escola e vejo ali, passo o dia, volto com e a senhora está ali. Então, a gente começa a ter uma relação aí, procurando saber o que está acontecendo com essa senhora, percebendo a situação que ela foi colocada e tentando trazê-la para dentro de casa. E até que se consegue e formam uma família, né? Então, a dona Rosinha traz uma nova vida para essas duas pessoas, né? Nessa luto. casa, né? E que Em meio à forte luta, isso. exatamente. E é importante essa discussão também, né? Porque a arte também traz luz e nos ensina o que não fazer na vida real. É um debate importantíssimo. Exatamente. E Você acha que despide foi- qualquer vaidade, né? Porque a minha personagem não tem nenhuma vaidade. Ela está em um momento, inclusive, sem vaidade nenhuma, né? E foi muito gostoso esse trabalho de despide qualquer coisa e ficar ali a serviço do que vier, né? É uma mulher que está assim. Que vier, Acho que foi mais vai desafiador, levando. Bianca? Fazer um personagem assim que tem mais a ver com a realidade, que é uma história verídica, Tristíssima, né? né? E triste, né? Você acha que é mais Tristíssima. desafiador do que você criar uma personagem para o teatro? pra Eu TV? acho, porque você, ainda mais se tratando de um assunto tão sério como o abandono de idosos, você se colocar nesse lugar de realidade nesse assunto, eu acho mais difícil, tem muito peso, né? Então, a preocupação de fazer o mais real possível é grande, é uma responsabilidade grande, né? Acho que tudo tem que ser verdadeiro, né? No que a gente faz, teatro, TV, cinema, tudo é verdadeiro. Aqui vocês são verdadeiros, mesmo uma entrevista, vai dar uma notícia. Mas quando é um assunto tão polêmico e que precisa ser dito, é uma preocupação a mais que eu tenho, assim. Uma realidade, né? Porque tem muitas mulheres, né, que vão acolhendo outras mulheres, né? Existem muitas mulheres que é essa mulher do meio, né? Que ela tem que cuidar da geração mais nova e cuidar da geração, né, A minha mais velha, né? É uma personagem, realidade exatamente. brasileira isso. É uma realidade brasileira. E uma história difícil que começa a partir de um crime, né?
A gente tem que dizer, porque abandono de idosos é um crime, obviamente. O abandono do incapaz, né? Não, e quem deixou ela no ponto de ônibus foi a filha. Exato, a própria Que filha. horror! Imagino que é o mesmo peso de quem faz, de quem coloca na tela do Mesmo cinema peso. ou no palco do teatro, qualquer história verídica que parte a partir de uma história Parece ficção, né? Mas é Parece. realidade. E esse filme estreia, a pré-estreia é no Sesc e ele é liberado gratuitamente para quem quiser conferir também. Isso, no Sesc Consolação, dia 12, às 19 horas. E para quem... já tá lotado, gente, graças a Ai, Deus. que legal. Mas fique acompanhando nas mídias sociais do Dona Rosinha, porque vai ser liberado, acho que uma semana, né, Marcela? É uma semana que vai ser liberado para as pessoas assistirem. E depois o filme vai entrar no hall dos festivais. E é liberado para assistir em casa mesmo Em também, casa, no né, seu esse sofá, filme. com a sua Então, cobertinha. não tem desculpa para não acompanhar. Ai, deve ser lindo, né? lindo. É lindo. Aí eu tô vendo ali, as 3 atrizes são excelentes. É, a Natália, uma Natália fofa, Rodrigues, querida. né, Uma E a delícia. gente está falando de vida real, eu vi você no teatro fazendo o musical do Silvio Santos. Ah, você foi assistir, que legal. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui assistir aquele musical. tão Pelo menos lindo, umas né? 8 eu fui. Eu fui também. Lá em cima, né? Lá lindo, naquele né? teatro lá de no cima rooftop, do JK, né? É, Como é que lá, chama? lá no rooftop, Ah, no Santander. Esses nomes bonitos eu não sei. Eu sei É lá em cima, o teatro lá em cima. Lá da laje, né? Na laje. Lá da laje. Isso, lá na laje. E você fazia a própria Iris Abravanel, né? Exatamente. Gostou de fazer? Era uma praia que você já tinha feito musical? Gente, eu sonhava em fazer musical, porque eu gosto, né? A gente vê as pessoas cantando, eu me encanto. Eu falo, nossa, que voz! A gente se envolve, a gente se emociona. Eu falo, ai, queria tanto ter uma oportunidade dessa, mas nunca me coloquei nesse lugar de cantores para musical, né? Porque as pessoas têm muita voz, eu não estou nesse nível. Mas surgiu essa oportunidade do Silvio de fazer a Iris, passei pelos testes e consegui. Então foi uma grande realização para mim poder estar fazendo o Silvio Santos. Tem o dueto, né, que era com O Velson, o Velson, deles dois. Era uma música, inclusive, que eles era uma música deles mesmo, como Uma Onda, da Iris e do Silvio. Ai, que legal. Então foi uma experiência incrível. E passarinhos me contaram por aí que estamos tentando voltar com a peça. Ai, que merece. bacana. É um lindo tá. espetáculo. É Ele lindo. chegou a muito assistir? bonito. Ele chegou, o SBT foi lá filmar para ele, porque foi na época da pandemia. Ah, é verdade. E ele estava nos Estados Unidos, então o SBT foi lá, filmou para ele assistir em casa com a dona Iris. E depois todas as filhas, genros, netos foram em peso assistir. Que ele assistiu e falou, tem que ir, vai, todo mundo tem que assistir. E ele tem, Todo mundo foi. ele tem um peso importante na sua carreira, né? Porque Tem. ele traz, ele fala, ó, tá aqui a estrela definitiva das novelas. Comecei lá, né? Pícara Sonhadora. Que inclusive esse nome foi ele que fez questão de não mudar, porque todo mundo queria Pícara, né? Soa muito estranho, chatado, né? vai ficar. E ele teve uma reunião e todo mundo, não, acho que tem que ser isso, acho que tem que ser mesmo. Não, o Silvio tem que mudar por é mesmo. Então tá, vai ser Pícara Sonhadora. Silvio Santos. E que foi uma grande sacada, né? Sim. Porque todo mundo queria saber o que é pícara, né? Sim, É. só se falava disso. Uma Eu pessoa não sei astuta. até hoje, o que é? É uma pessoa astuta, Astuta. esperta, é. Já sei como te adjetivar. Picardia, né? A senhora, pícara. a nossa pícara. É verdade, tem tudo a ver comigo. Tinha. Nossa pícara. Astuta, Bianca. A nossa pícara Astuta. sonhadora. Picardia. Eu sonho em ser a pícara. Sempre sonhando. E não tem como a gente não lembrar da Chiquita Bibi também, É, né? O seu comecei momento aí, Paquita, né? foram muitos anos como Paquita, como assistente de palco. E aí, recentemente, falamos muito sobre o documentário das Paquitas, sobre as polêmicas que vieram à tona. O que a gente viu, como foi para você, jovem, ter enfrentado essa questão dos abusos, da exposição excessiva que vocês vivenciaram? Então, na época, a gente não tinha noção do quão perigoso isso era mentalmente falando, fisicamente, né, moralmente falando. Porque a gente vivia uma era onde o tratamento era assim, independente de ser televisão, empresas, né, o lugar do poder, o lugar do empregado, tinha esse tratamento, mas alguém um dia veio e falou que isso estava errado, né? E aí começou esse movimento todo. Então a gente não tinha muita noção
a minha patroa, né? Tá falando para todo mundo, equipe grande, e a gente foi levando. Isso foi ruim, com certeza. Na época, e reverberou muito tempo. E acho que o documentário, ele veio para isso. Muita gente falou assim, ai, por que não falou na época? Ai, porque fica de mimimi agora que ficou famosa, né? Vem falar. Mas se a gente soubesse de tudo isso na época, não teria acontecido, certo? Sim. Eu tinha 15 anos, eu vejo minhas filhas com 15 anos, hoje são crianças. Né? Tem uma certa maturidade, mas que não chega aos pés para conseguir encarar, entender e enfrentar uma situação dessa. Essa geração não, talvez elas já tenham mais um empoderamento que a gente não tinha na época. Os pais não percebiam isso na época? Pois é, não, porque era natural, não é natural, era normal esse comportamento, né? Era normal, ninguém falava que isso era proibido, a gente não ouvia falar isso, que era proibido falar assim com as pessoas, um patrão tratar o seu empregado desse jeito. Falar do corpo das pessoas. Falar do corpo, da exposição, a gente lidava com a vaidade, né? O nosso instrumento também era o corpo, e enfim... Mas isso foi dito agora justamente para reforçar que este comportamento não deve ser feito, não deve ser tolerado por ninguém. Né? E acho que tem muitas garotas, muitas pessoas da nossa idade que enfrentam ainda isso. Então eu acho que a nossa voz, como Paquitas, o grupo dessa época falando hoje, expondo, eu acho que era muito importante sim para o momento. Para o empoderamento feminino, para o respeito. E tá aí, e é um sucesso. O documentário é um sucesso. Uma filha sua ser Paquita? Sabendo de tudo, hoje... O bônus e o ônus? Não deixaria, porque eu acho que não. Assim, eu com a cabeça que eu tenho hoje... Sabendo, eu deixaria, porque eu estaria ali de olho, as coisas seriam diferentes, né? Mas dos moldes de antigamente, não. Eu acho que seria muito duro como foi pra gente em muitos momentos. Teve momentos felizes? Claro que teve. Fiquei 5 anos, ficaria 5 anos a mais, sem problemas. No entanto, que quando a gente saiu foi um baque grande, porque ninguém queria sair. Todo mundo gostava de estar ali e ter a função que tínhamos. Mas com elas hoje, assim, não. Acho que não seria necessário. Ô, Bianca, o pós-documentário, né? O documentário fez sucesso, a gente discutiu. Vocês conversaram depois, assim, o que mudou em cada uma de vocês, o que mudou na Xuxa? Porque o documentário mostra isso também, que a Xuxa começou a olhar ali e falar, epa, eu não era tão boazinha, eu também estava, né, dentro desse... Houve um desdobramento disso, pessoal? A gente tem um grupo, né? A gente fala no grupo, então quando vê uma notícia ou outra, a gente sempre se posiciona ali, outros encontros que teve, em função do documentário, reverberava o assunto e falávamos de situações. Tem sempre uma que lembra mais que a outra, né, das situações. E, então esse compartilhamento de tudo reverbera até agora. Mas a Marlene não está no grupo, né? Não. É só para saber, né? Vai saber. Sim. Deve ter até a figurinha, já a Marlene sabe do grupo. Não tem, nem figurinha tem. Nem chegou a entrar. Não chegou nem a entrar. Eu gostaria de ouvir o lado dela também, sabia? Assim, ela foi convidada. Né? Ela foi convidada para o documentário, a Ana Paula Guimarães, que é a nossa diretora, né? E com a Tatiana Maranhão, idealizadora do projeto. Ela foi, no entanto que no documentário aparece, Marlene Matos foi convidada, mas não aceitou e tal. É verdade. É o posicionamento dela e que todo mundo tem que respeitar. A gente fala também que teremos, né, um documentário com a visão dela. Você acha que algo bombástico virá à tona ou é indefensável o que vocês vivenciaram? Eu não posso falar sobre isso porque eu não sei se terá esse documentário ou não. Não sei o quão verdade são essas notícias. Hoje em dia a gente lida muito com fake news e a oportunidade de aproveitar o momento para se jogar uma notícia e se aproveitar desse instante. Então eu não sei, mas eu acho que
ela tem todo o direito, como qualquer Sem cidadão, dúvida. de se posicionar e de se colocar ao lado dela. Né? Agora, Bianca, carreira de sucesso, né? Desculpa, ele Imagina. não, Não, eu porque você falo tá depois. no cinema e tá no teatro. Tô... Né? Tá no teatro também. Né? Casa, Comida e Alma Lavada. Que era com Juno. Isso! Né? E agora... Entrou o Rodrigo Pavanello. Rodrigo Pavanello, A gente é. faz, inclusive, domingo agora em Santos não, no Guarujá, depois vai para Petrolina, Florianópolis. Tem uma agenda extensa com a peça. E faço a peça com o André Matos também, que é a minha futura ex. Que eu vou intercalar. Até agora eu tenho conseguido intercalar. Que agenda, hein, Que a Bianca? gente vai fazer em Itu, a gente volta em Itu, porque a gente já fez a minha futura ex lá com o André, foi um sucesso, a gente está voltando agora Que legal. numa segunda apresentação. E ainda tem que encontrar tempo para gravar o podcast, que eu achei o nome maravilhoso, gente. Pode, não pode ou depende. Tudo na vida, pode, não Bom pode, demais. depende, né? Agora, Hoje em dia tem que tudo se 3 conversar, ver o lado de cada um, respeitar isso tudo, né? A inspiração veio das suas filhas? Veio essa primeira temporada que eu falo sobre a adolescência, né? É o momento que eu vivo ainda, elas têm 15 anos. E o Guga Menga, que é meu enteado, que é mestre em psicologia, é um trabalho que ele sempre falou, Bianca, você tem que falar. Eu sempre conversei muito com ele, tem que falar das suas coisas, vai, liga a câmera e fala. E por mais que eu seja artista, atriz, às vezes eu fico meio tímida para falar essas coisas da internet, né? De ser na hora, assim, não sair, tá no meio do restaurante falar. Eu não me pessoal, né? sinto muito à vontade, às vezes. Eu tenho que estar num quartinho. Mas ele sempre me incentivou. E aí veio essa ideia do podcast e juntos decidimos esse nome. Veio, né, dessa junção aí das situações. Que agora a gente está preparando uma segunda temporada. Que legal. Para falar desse momento que eu tenho 50 anos, o etarismo, e é um assunto que envolve, né, um leque gigante para ser dito. Gente, 50 anos com um rostinho de menina, né? Demais. Obrigada, viu, Bianca, pela Prazer presença aqui. recebê-la, Foi muito obrigada. Já acabou? Você vê como é rápido aqui? Mas é que, na verdade, passa rápido. É que você gostou do papo, você tem que voltar de novo. Você volta muito Volte rápido. mesmo. Inclusive porque você sabe cozinhar. Eu acho que você precisa fazer uma culinária com a gente. Doce ou Ótima ideia. salgada? Vamos já pautar ao vivo. Ai, gente, não Qual sei. que é a sua tanto especialidade? faz, Doce ou tanto salgado? faz. Vamos fazer um docinho. Oba. Vamos. O que que Não, todo até mundo falaram, ama mas quando você ultimamente faz? eu tenho estado tão na cozinha, eu falei, ai, gente, não quero cozinhar, não quero fazer nada agora, achei que tem que fazer todo dia. É que aqui ao vivo é com emoção, né? Né? É divertido. É divertido. Você tem uma especialidade de doce, assim, que todo mundo ama? Ah, em casa sim, os bolos que eu faço sempre acabam no mesmo dia ou no dia seguinte. Então a gente faz uma Tá de barganha. dieta, você já Não, passa. calma que eu vou fazer uma barganha. Faça. Você escolhe um doce, vem o culinarista, faz o doce que você gosta e você, de brinde, ensina um que você sabe fazer na sua casa para todo mundo que assiste Mulheres. Então são 2 doces. Não, um você só vai comer. Ah, tá. Um você Tá vai negociando. Tá Tô negociando, tô Tá barganhando. negociando. Você fala, olha, eu gosto de torta tal. Aí o culinarista vem e escolhe a torta, essa torta que você escolheu para fazer para você. Entendi. Vai fazer e ensinar a E pessoa. aí a gente escolhe um bolo. E aí ela escolhe um para ensinar a gente. Tá bom. Justo? Ok, justo. Por hora a gente Justiça. convida a turma para te seguir, acompanhar mais desse trabalho de todos os que você está em cartaz. Um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Bianca Rinaldi Real. Real. Bianca Rinaldi Real. E aí tem também o filme, né, Rê? Isso, Dona Rosinha, que todo mundo aqui vai assistir sem dúvida nenhuma, e você em casa também não vai perder. Pré-estreia dia 12 agora, de fevereiro, às 7 horas da noite, com sessão aberta ao público no Sesc Consolação, que fica aqui pertinho da gente, na rua Doutor Vila Nova, 245, Vila Buarque, @donarosinha.ofilme, para você saber mais a respeito dessa obra imperdível. Ai, tô Imperdível ansiosa mesmo. para conferir esse filme. É Parabéns. lindo. Parabéns. Parabéns. E volte mesmo. Obrigada. Obrigada.